povo quer saber: Leon S. Kennedy morre ou não morre no Resident Evil Requiem? Essa é a pergunta que está parando a internet. Bom, esse vídeo está sendo gravado dia 28/2, meu aniversário, parabéns para mim. E o jogo lançou ontem. Então, a partir de hoje, oficialmente nós temos informações reais sobre o que acontece no jogo, porque as pessoas já jogaram, as pessoas já gravaram, as pessoas já fizeram o que tinham que fazer. Muitos, inclusive, antes do lançamento aí, que a gente tem que deixar essa crítica, porque, pelo amor de Deus, né? A empresa foi bem clara quando falou que deveriam esperar pelo menos até o lançamento para soltar os spoilers, e muita gente soltou esses spoilers antes, mas se vocês são adultos, vocês sabem o que vocês fazem. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que o povo estava eufórico lá no Twitter, o povo estava eufórico lá no Threads sobre se o Leon realmente morria ou não morria no jogo. Então, aqui eu acabei... Parou! A partir desse momento aqui, a gente tem spoilers da história. Então, se você for jogar o jogo, se você não quer que a sua surpresa seja estragada, faz favor, vai para outro vídeo do canal, vai assistir os nossos shorts, vai assistir nossos outros vídeos. A partir daqui a gente vai contar spoilers, então para não se decepcionar é bom que você não continue o vídeo daqui, ok? E eu acabei de ver uma notícia no Voxel falando justamente sobre isso. Se o Leon morre ou não morre. Eu ainda não joguei o jogo, só que tem uma coisa aqui que eu preciso falar para vocês, né? Antes de dizer se ele morre ou se ele não morre. Muitas das coisas que a gente vê acontecendo nas franquias, elas são ditadas não somente pelas pessoas que tocam a franquia, mas sim as empresas que são donas dessa franquia, né? E acho que muita gente conhece aí a Capcom, não de hoje, né? Desde os anos 90, a Capcom tem muitas franquias de sucesso aí. E pra gente saber se ele morre ou se ele não morre, a gente pode olhar o histórico, retrocesso dessa empresa aí. Mas antes de eu continuar falando isso aqui, vamos dar uma lida nessa notícia aqui do Voxel. Ó, Leon morre em Resident Evil e Requiem. Saiba quantos finais tem o jogo. Então aqui já tá dando a dica de que nós temos mais de um final. Então vai depender muito do que as pessoas vão fazer durante o gameplay, né? Isso aí na verdade foi amplamente introduzido pelo Silent Hill e parece que virou moda no mercado de jogos de survival horror ou jogos de ação, né? Deixa aí a dica aí. Mas vamos descer um pouquinho aqui, ó. Atenção, o texto abaixo contém spoilers importantes. Afinal, Leon morre? A resposta curta é depende do final obtido pelo jogador. Então, vai apresentar o jogo apresenta escolhas decisivas, desfechos distintos, incluindo a morte do personagem em um deles. A gente vai descendo aqui. Quantos finais tem no Resident Evil Requiem? Contam 2 finais distintos. Então a gente já pode saber que num ele morre e no outro ele não morre, né? Porque você falou que se pode acontecer a morte dele no final, dependendo do que você fizer. E ele tem 2 finais, obviamente num dos finais ele vai ficar vivo. Então aqui, ó, a tomada da Grace nos momentos finais da campanha. Escolher envolve a ativação do ELPS, a substância capaz de neutralizar o vírus conhecido no universo da série. Durante o clima da história, a Grace precisa inserir no código para libertar o ELPS. Ela tem acesso às informações necessárias, mas a decisão exige atenção. Digitar o código correto ou errar propositalmente poderá completamente o destino dos personagens. Vamos lá, se caso o código seja inserido corretamente, o ELPS é destruído de forma definitiva, tornando impossível qualquer tentativa futura de recuperação ou cura baseada nessa substância. Então aqui, tem uma parte aqui muito importante aqui. Qual que é o final verdadeiro do Resident Evil Requiem? Embora a Capcom não tenha feito uma confirmação direta até então, tudo indica que o final bom e o desfecho canônico do Resident Evil Requiem. Este é o único final que preserva Leon vivo e mantém a coerência com o futuro da franquia. Neste encerramento, Leon sobrevive após ser curado pelo ELPS e Grace assume o papel materno na vida de Emily,
Enquanto isso, Victor Gildeon mata Zino e é morto por Leon durante o confronto final. Por que eu falei, né, sobre o histórico pregresso da empresa? Já falei que o Resident Evil é da Capcom, todos nós sabemos disso. E tem uma coisa muito importante para saber sobre a Capcom. A Capcom odeia matar seus protagonistas. Isso não é de hoje. Se você for lembrar do Mega Man, a série X, né, que inclusive está morta e enterrada, muito do que acontece na série é ditado pela Capcom, propriamente dito, e não pelas pessoas que estavam por trás da série. Tanto que no X5 eles tentam matar o Zero, né? Tentam fazer com que o Zero seja morto de uma vez por todas. Acontecem todos aqueles eventos. E a primeira coisa que eles fizeram no X6 foi trazer o Zero de volta, né? A Capcom, ela não consegue matar personagens que são muito queridos pelo público de uma forma geral. E isso com certeza ia acontecer com o Leon. Mesmo se o Leon fosse morto no Hacking, né? Se tivesse só um final e nesse final ele fosse morto, eles iriam dar um jeito de trazer no próximo. Porque o Leon, ele é basicamente sinônimo de Resident Evil. Sem o Leon, as pessoas não teriam a aceitação que elas têm pelo Resident Evil. O que é até chato, né? Porque muita coisa fica presa na história porque fica muito atrelado aos personagens que a gente já conhece, aos personagens do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2. Então é muito difícil para a empresa se desfazer disso, porque isso é basicamente o que vai fazer com que ela venda o jogo dela. Então assim, muita gente estava, né, com a suposição de que o Leon ia morrer, né, no Resident Evil Hacking. Muitos memes foram criados sobre isso, mas eu duvido muito que a Capcom ia ter coragem de continuar a saga de Resident Evil sem o Leon, né? Que é um personagem que é recorrente na franquia, né, nos jogos em si. Então é muito importante a gente ter também isso, né? A gente ter essa noção de que as empresas, elas não vão inovar o suficientemente para que ela perca a base de pessoas que ela já tem. Tanto que se você for ver o Hack, ele tem esses dois jogos, né? O jogo mais survival horror e o jogo ação, justamente para botar o Leon ali dentro, porque eles querem vender um jogo baseado no que o Leon vai fazer, né? Na figura do Leon em si. Então isso não é ruim, isso é ótimo, né? A gente consome coisas por causa de protagonistas, por causa de personagens. A gente tem nossos personagens favoritos, né? Isso não é pecado nenhum. A Capcom, ela não erra em trazer essas pessoas recorrentemente na série, mas é porque muita gente estava pensando que ia ter uma reviravolta completa, de que o cara ia morrer no meio do jogo e que nunca mais seria visto. Eu te garanto que a empresa nunca vai fazer isso, nunca, porque assim, ele já está estabelecido. Se acontecer uma virada no meio do caminho da franquia para que esse personagem deixe de ter a popularidade que ele tem hoje, talvez isso até possa acontecer. Tipo, esse personagem aqui já não tá rendendo tanto, já não tá trazendo mais o retorno financeiro que trazia antigamente. Então vamos matar esse cara aqui, vamos dar um fim nessa história aqui. Aí isso podia acontecer. Agora, caso contrário, muito difícil isso acontecer. Um cara que gosta muito de fazer isso é o Araki, o Jojo. Então ele não tem apego nenhum a nada ali. Ele faz do jeito que ele quer e raramente a Shonen tem algum peso. Aí tem algumas histórias aí que dizem, por exemplo, que o Johnny Giovanna era para ser uma mulher, tal, mas fora isso, tem muito pouco de intrusão nas histórias do Araki. Agora, de resto, a grande maioria das pessoas vão manter do jeito que precisam manter para que as histórias continuem rentáveis. Então, é só isso que eu queria trazer para vocês, né? Esse sossego, essa paz. Então, só isso, né? Bom jogo para quem for jogar. Bom jogo aí para quem também não for jogar.